Senhores e senhoras, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, do nosso mestre maior, Jesus de Nazaré, e de nossa mãe Maria, a Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Desejando uma boa noite também não só a nós, os encarnados, mas também os queridos desencarnados que aqui estão para conosco, em esse banquete estupronte, nessa proposta qual, nessa sexta-feira, estamos buscando uma palavra de conforto que aqui possamos assim receber. Muitas cartas que eu sempre recebi e que elas possam nutrir os nossos corações de esperança, principalmente sabendo que eles estão bem e nós também continuaremos fazendo as suas partes em ambas as dimensões da vida. Então, eu vou convidar os queridos irmãos e irmãs nessa abertura, aos que estiverem se sentindo à vontade para que fechemos os nossos olhos e assim, com essas energias positivas, possamos mentalizar o que é que nós podemos buscar, na certeza de que esses benefícios trarão novas experiências a cada um de nós, nas duas dimensões, espiritual e material da vida, e que a cada dia que passa, saímos melhores do que quando aqui adentramos numa ação da esperança. Casa essa que nos oferta muitas oportunidades de reforma íntima. E nessa certeza de sim, muito recebemos de Deus, de Jesus, de Maria, de nossos mentores espirituais, e convidados para que façamos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Jesus. E que possamos ainda mais, harmonizando-nos a essas energias que os enfermeiros médicos socorristas e os nossos parentes encarnados aqui estão nos proporcionando, é que vamos convidar para que o coral auxiliar possa fazer a harmonização de abertura de nossos trabalhos. Queridos irmãos e irmãs que vamos trabalhar, remete-nos a pensarmos o que transcende o que é merecido, que é o poder, começa com o mortal. Quantas vezes esse espírito imortal já ocupou nas encarnações pretéritas, novas formas físicas, outras oportunidades, feminino ou masculino, conforme os desafios existenciais que o seu espírito precisava assim desenvolver, seja aqui na terra, nas outras moradas na casa do Pai, mas que o espírito continuou seguindo o seu caminho, na asa do intelecto, mas também na asa
natureza para a sua evolução, para a sua ascendência junto aos próximos estados evolutivos, como por exemplo nós estamos aqui no planeta Terra, almejando utilizar em habilidade, que é o mundo de regeneração. Estamos no final de provas e expressões, segundo nível de um estágio evolutivo de um órgão. Esses desafios que nós vivemos diariamente, mas temos que receber diariamente a chama da esperança, da fé e não reagir. Isso vai fazer com que nós mudamos esse amor, que não extingue-se aos nossos queridos, seja os parentes, seja os amigos vizinhos e todos os seres que são irmãos como nós, viajantes no universo e encarnantes atualmente no planeta Terra. Nós estamos raciocinando de todo esse material, como esse amor é importante, principalmente quando nós não deixamos apagar essa chama, que é o que faz com que nós conseguimos dar passos maiores em nossas vidas. Então, no início, quis trazer para os queridos senhores e senhoras, acredito que muitos aqui já o conheça, um dos irmãos que foi contemporâneo de Kardec, que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, em Leon Denis, grande divulgador, propagador da doutrina dos espíritos, que nos dá aí uma ferramenta para que entendamos essa imortalidade, esse investimento que o nosso espírito imortal já vem fazendo há milênios, e principalmente aonde nós almejamos e desejamos chegar em nossas vidas. Existe uma frase de Leon Denis, nós a conhecemos no Espiritismo, onde a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, e ela acorda onde no homem. Como nós estamos aqui, essa oportunidade atual, no caso agora, século XXI, terceiro milênio. Sim, estudamos isso na doutrina dos Espíritos, que Deus queria um ser simples e ignorante, não queria espíritos prontos, não. Simples e inteligentes que precisam estagiar em níveis superiores, mineral, depois vegetal, depois de um tempo animal, enfim. Chegando-se ao mundo, nós estamos tendo essa oportunidade. Eu já nos convida nessa obra, o ser investigador, a não desanimarmos jamais, porque estamos investindo há milênios em nossa evolução e não devemos cair nas tentações e nas negatividades do mundo que as redes televisivas, algumas vezes radiofônicas, as redes sociais, a internet podem ali ficar contaminados em nosso psiquismo, nossa energia, nosso banco energético de recomposição diária para que consigamos caminhar nossa estadia atual, aqui estamos no planeta Terra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ver de noite por Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, retomar aquele corpo físico que há pouco tempo, ou já há algum tempinho, ele deixou. Foi recompôs como era uma lei natural dos homens. Olha tudo que a gente podemos mudar essa, que sentia-se a todos os demais que viviam na época de Jesus há 2000 anos atrás. Mas Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Chamamos um Espírito, água e do Espírito. Podemos e a todos atualmente têm a oportunidade de nos aproximar dos 33 anos de vida física e uma única encarnação aqui conosco, a gente fizer algo que transcende o que é possível material. Como que pode existir algo que continue o universo, que faça situações que sejam ali transitórias e que não tenham uma continuidade em benefício de suas criaturas, que somos nós, desde o princípio inteligente. O convite de Jesus a Nicodemos, mas a todos os demais que ali estavam com ele. Isso testemunhamos nos séculos posteriores, porque aí nas sucessivas reencarnações. De
desafiando-nos a justamente buscarmos o intelecto, a expansão de consciência, mas também a moral, além da caridade, da fraternidade, o olhar para o nosso próximo, entendendo que muitos estão piores do que nós em vários dos aspectos, pecuniário, moral, outras mais situações que desafiam as suas vidas, as suas programações reencarnatórias. Então, cabe a cada um de nós, por meio dessa avaliação, eita, Jesus, e dentro dessa concepção que somos seres eternos e viajores do universo em reinos inferiores, dizemos a nós mesmos que encontramos esse amor e que não nos preocupemos com o que é transitório, que faz parte de uma lei, de um órgão em seu estágio evolutivo, como, por exemplo, o vir do espírito à matéria por meio da reencarnação, ou a volta do espírito para a erraticidade no mundo espiritual por meio do que nós chamamos de desencarnação. É fácil. A saudade natural disso. Estamos no final de provas e explicações. Nós finalizamos no terceiro nível de estágio evolutivo. É um trabalho diário que desenvolve nós, mas Jesus nos ajuda a ter esse alimento, esse motivo, esse alicerce, essas ferramentas para que consigamos a cada dia que passa buscarmos essa nossa reforma íntima, esse nosso horário diário, essa vontade de ser útil ao meio, tenha certeza de que reverter-se ao meu próprio favor, faça aos outros aquilo que gostaria e facilita com mesmo. A doutrina espírita, o Consolador Objetivo, enviado pelo Cristo de Deus, sim, porque entendemos como a primeira revelação de Moisés, a segunda em Cristo no Novo Testamento, e a terceira, justamente, o que diz que rogaria ao Pai que viria e veio, o Consolador Prometido, a partir do final do século XIX. Estudo de abril de 1857, como dos Espíritos, que veio aclarar comentosa a questão da vida, da morte, da existência, da sobrevivência do que é imperecível. Esses seres que aqui estão em maiores quantidades, aqui estão em cerca de 100 pessoas, podem ter certeza que no mínimo tem 3 vezes mais. Alguns ouvindo para que instruam-se e tenham reencarnações mais receptivas, novas programações, para que não incidam nos pretéritos. Outros buscam ser úteis, estudando e trabalhando para com os que estão lá em situações piores nesse mundo espiritual. Esse convite logo que propassa a cada um de nós sobre essa sobrevivência, nosso espírito, da perecibilidade da matéria, que é algo natural que precisamos, mais nós nos esforçamos para o entendimento sobre isso, menos iremos sofrer e mais iremos nutrir-nos do banquete espiritual que é a vida eterna de nosso espírito. Senhor.
dizer agora aos irmãos e irmãs, como já temos uma picada da codificação kardeciana, das obras de Kardec, desenvolvendo no final do século XIX, trazemos aqui, na segunda parte, de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, uma questão que vem ao ponto do tema que estamos trabalhando na noite de hoje, onde Allan Kardec, junto com os demais médios, nas reuniões espíritas parisienses, fizeram aí um questionamento aos irmãos espirituais e fizeram compor a falange do Espírito da Verdade. Então, assim questionam Allan Kardec a esses irmãos espirituais. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Respondem os espíritos: não tem eles o livre-arbítrio, mas perguntam se o livre-arbítrio nosso, inclusive atualmente, ele é absoluto ou relativo. Deus não criou espíritos maus, ou os que? Simples e ignorantes, ou discretos logo no mundo disso. Isto é, tendo tanto de dó para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Porque muitos ainda hoje estão nessa condição de, entre aspas, maus. Que nada mais é que é a falta de amor, sim, a preponderância que da ignorância. É a porta larga, porque é fácil. O que o mundo material pode nos oferecer em lascar. Mas qual é a porta estreita que Cristo ensinou-nos, ensina-nos até hoje a buscarmos atravessá-la? Ele vem ao encontro dessa resposta da palavra do Espírito da Verdade. É a decisão do dia a dia. É a interação do Espírito imortal apenas nos 2 terços do dia, quando estamos com os olhos abertos, por exemplo, agora, em estado de vigília. Mas, integralmente, quando o Espírito desdobra-se durante a madrugada, irá vai com as suas afinidades do passado, do presente ou de ambas, estar com quem? Com aquelas as suas afinidades que ele vem nutrindo por meio das sucessivas reencarnações, tendo assim a oportunidade da transformação. Ou de continuar estacionado porque o Espírito não existe jamais. Em nenhuma hora das lutas não é para casa do Pai, mas pode estacionar. Mas o convite da luta dos Espíritos é que sejamos úteis no mundo espiritual nos 7 dias da semana, estudando, trabalhando, sem motivo voltarmos ao nosso corpo físico. Citamos aquela sensação agradável que muitas vezes nós não temos a autorização dos nossos livros aqui. Saibamos o que se passou na madrugada, mas que faça com que nós sejamos pessoas melhores no nosso dia a dia. Essa é a atividade. Mas para merecer isso, no mundo espiritual mais realidade que precisamos trabalhar armas. Quando a questão é isso, de maneira para que a gente está dividida com os olhos abertos. É a porta estreita. Vindo ao encontro dessa pergunta, dessa resposta. Todos somos filhos ignorantes e basta que utilizemos o nosso livre-arbítrio relativo para sabermos aonde nós queremos realmente chegar. Se queremos colher as benesses que o mundo espiritual, Deus, tem para conosco, na nossa importância junto aos nossos níveis individuais, ou se queremos deixar os nossos convívioos materiais para com as facilidades do mundo. Não é que nós não precisamos utilizá-las, mas sabemos o que? Equilibradas. O importante que nós levamos para o mundo espiritual são as aquisições, o quê? Espirituais, e não as transitórias que são as materiais. Aqui nós temos um quadro que em 1497, o Dom Calvin inseriu no canto superior esquerdo, no logo em cima de sua obra, uns questionamentos em francês. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Será que esse livro, irmão, estava nos convidando a esse raciocínio? Final do século XIX também, um pouco depois, ali, da veio a partir de 1957, 1954. É dizer que ele já é espírita? Não, mas em corpo, porque esse espírito e a sua ascensão espiritual. Será que inclusive ele era originário da Terra? Será que não pode ter vindo de planetas superiores? Então assim o fez Mozart, Zoroastro, habitante de Júpiter, onde nós encontramos essas informações na edição da Revista Espírita da Codificação Kardeciana em 1858. Quantos de fora vêm para cá ensinarmos a sermos pessoas melhores?
na condição de professores e, quem sabe, nós na condição de alunos. Tem esse aspecto de um entendimento de que quer, enfim, caminhar para frente. E não mais estacionar nas encarnações. Não é fácil sabermos de onde nós viemos. Qual é a nossa obrigação nessa formação encarnatória de visamos chegar com os nossos esforços. Não terceirizando tão pouco, postergamos. Porque ninguém sabe no futuro tão pouco. Quando voltaremos para onde? Esse mundo espiritual, que é a quarta dimensão. Então, esses queridos irmãos e irmãs, muitos dos nossos parentes, que o fogo ainda continua sendo no espírito, estão nesse momento. Ninguém sabe quando nós partiremos para lá. Vamos nos convidar cada dia que passa a raciocinar sobre essa frase desse irmão francês. A de toda a base, estrutura da codificação kardeciana. Vejamos que o Espiritismo pode nos ajudar neste processo. Eu sou um espírito, nós somos espíritos mortais. E ele explica claramente no corpo físico. Nas primeiras palavras, já nos vamos traçar aí esse entendimento de um domínio. Gente do universo. O propósito universal, a matéria do universo que Deus criou. Para onde eu vou? Num processo constante de auto-evolução mortal, participando do processo na obrigação. E você vai melhor, obedecendo e interagindo aos dos reinos anteriores. Porque o dia quando nós estávamos também nesses reinos, fomos auxiliados, senão aqui não estaríamos no século XXI, terceiro milênio, ao corpo físico, no reino original. Olha a interação entre os reinos. Olha o amor que precisamos desenvolver, não apenas somente entre nós, nem no físico e no mundo espiritual, mas os reinos anteriores. Isso aqui é isso que permite que cada um de nós, todos de nós nos fazem diariamente para que esses raciocínios, amemos mais, interajamos mais. Se tivermos que denunciar algo que esteja sendo prejudicial a um meio, se for de nossa competência, que o façamos para que estejamos de consciência tranquila ao voltarmos ao mundo espiritual durante a madrugada nos 7 dias da semana. Que é o que Santo Agostinho, muitos irmãos que fizeram parte da balança espiritualidade, assim fazia quando encarnado estava, divisava antes de pegar no sono, antes da noite com a cabeça no travesseiro, o que eu fiz de bom, de ruim, o que eu deixei de fazer de bom. Alguém tem algo a reclamar sobre minhas ações ou as minhas não ações? Santo Agostinho, na Intra Resposta 1019, letra A do Livro dos Espíritos, assim nos ensina, convidando-nos também para que, quem sabe, façamos, melhoremos a cada dia que passa, abrindo um pouco mais esse aspecto que é acessível a cada um de nós nesse trabalho diário. De permanente no mundo, vem Allan Kardec nos explicar o codificador da doutrina dos Espíritos. O físico ou o espiritual, não sabemos do imortal que é o espírito. Este é uma informação independente do universo. Segundo o nobre professor Hipólito Leonardo vai, a conhecemos tradicional de Allan Kardec. Pergunto, queridos irmãos e irmãs, o que o professor Ivar acaba de nos dizer está fora desses comentários iniciais, a qual a espiritualidade absoluta dessas intuições, não. É um convite diário constante à reforma íntima que todos nós precisamos entender para que sejamos pessoas melhores e mais interagentes do bem. E as pessoas dividem pelos nossos atos e não pelas nossas palavras. Nós também agimos essa transformação. Isso é ordem, mas também a estrutura moral diz baixo para cima e de dentro para fora, em prol do bem. Como espíritos viajores da eternidade, iniciamos muitas experiências, sem dúvida. Ainda das outras ainda veremos. Vivemos em muitos corpos, convivemos em muitas culturas, países diferentes, sofremos e fizemos sofrer. Infelizmente, temos que ter essa consciência, senão como transformarmos. Amamos e fomos amados e continuaremos amando, mas ainda seremos amados por outras mais pessoas. Desenvolvemos hábitos, virtudes, mas também vícios, que isso ainda é natural pelo estágio final de provas e ações que todos nós são habitantes agora da encarnação estamos passando.
adotamos padrões de comportamento. Essas experiências ficam gravadas no psiquismo espiritual. Vem um pouco daquele comportamento anteriormente, o que nós carregamos, parece um escritório desses textos que nós estamos ensinando, transitoriamente falando, são boas ações, boas significadas pendentes, precisam ser reavaliadas, principalmente recolocadas com experiências, provações em nossas encarnações posteriores. Sim, o aprendizado que nós temos que levar desse amor que não acaba, que não existe, mas que precisa ser lapidado a cada dia que passa, senão estaremos estacionando em nossa encarnação. E todos esses que aqui estão, 360 graus, esses queridos irmãos espirituais eternos, que um dia voltarão por meio da reencarnação, querem que nós nos transformemos. Como nós queremos também que eles assim o façam. É individual. Em qualquer dimensão, em qualquer ponto que nós estejamos alocados em um ordem das muitas moradas da casa do Pai. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís, na cidade de Paris, em 1859, praticamente 4 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da publicação, em 2024, São Luís recebeu o seguinte questionário de Allan Kardec. Seguinte questão: quais são os limites da encarnação? De São Luís. A encarnação não tem propriamente falando limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o incorpóreo que constitui o corpo do espírito, o material carne e osso, pois a materialidade desse incorpóreo diminui à medida que o espírito que se purifica, que atinge o estágio do exemplo proposto que queremos ascender no terceiro de regeneração. Depois de um tempo vendemos o parto, mundos ditosos e felizes. E enfim chegamos aonde os tristes planetários e os atriz espíritos serafim já têm a aptidão de, nesses mundos transitórios estarem, que são os mundos celestes de divinos. Escala essa também constante que os mundos não é evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na metade do caminho, vocês concordam? Se são 5 níveis de estágio para que estejamos em completude do espírito da felicidade relativa e não absoluta, porque a evolução absoluta apenas o Pai tem, estamos na metade do caminho onde estamos. Esforcemos cada dia que passa com a ajuda desses amigos espirituais e com os nossos esforços individuais, porque com certeza, lapidando-nos, nós atingiremos esses objetivos.
das obras, a quarta, que é o céu e o inferno. Esse é o capítulo 6 e 21. Então, Kardec nos traz o seguinte ensinamento. De acordo com as palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o resultado de suas obras durante esta vida e após a morte. Durante a vida de encarnado e após a morte. Por que temos que esperar desencarnarmos para dizermos a nós mesmos: ele deveria ter nos esforçado mais nessa situação, porque agora está encolhendo isso nesse momento? Não é isso que a doutrina, desde o final do século XIX, nos convida. Ela nos convida ao exercício hoje. Tu dizer aquele dia que chegamos aqui numa experiência no bairro muito pequeno, aprendamos nos cursos umas exposições evangélicas que os irmãos e irmãs aqui vêm entreter conosco o que aquilo que está sendo exposto tem a ver com a minha vida, com o meu dia a dia. Separemos esse esforço de, ao chegarmos ao mundo espiritual, raciocinarmos. Meus esforços dessa que eu acabei de deixar a encarnação foram mais benéficos em comparação às anteriores. E na próxima, eu agora deixarei a democracia natural, porque o grande é livre, a corrente obrigatória, disse Cristo, de fazer novas programações mais amplas, buscando mais um macro coletivo e não tanto isso no meu, no individual, singular. Olha o que é buscar viver no mundo de regeneração inicialmente, a transformação do bem-agir, da busca constante de amor e do auxílio ao nosso próximo. Essa quarta obra da purificação e nos dá um embasamento ainda maior sobre tudo aquilo que nós já trouxemos. Já na Gênesis, a quinta obra, publicada em 1868, a anterior foi em 1865. Nessa quinta obra, no capítulo 11 e 46, Kardec de usar sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Hoje seria um contrassenso, porque não é só o que o Cristo pregou, não é apenas também a sua vitória, mas principalmente a sequência dos que ali realmente vestiu-se no espírito da sua proposta, da eternidade e da colheita dos benefícios que os nossos cristãos serem benefícios. Basta que acompanhemos as obras iniciais de Chico Xavier, aqueles romances históricos de Emmanuel, Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, para ver esses esforços iniciais desses cristãos genuínos que trabalhavam na casa do caminho, casas do caminho, no plural, porque eram vários pontos de luz que acolhiam os necessitados. Que convite importante que agrega ainda mais no tempo da noite de hoje. E a nossa conexão com os nossos entes queridos, e o nosso dia a dia, como está sendo? Os nossos que nos antecederam a passagem para a verdadeira vida real, como devemos manter-nos conectados a eles? Já não estivermos, já iremos nos rever. Se já não estivermos nos revendo no mundo espiritual, quando no desdobramento das madrugadas nos 7 dias da semana, nós inexoravelmente assim o fazemos, porque é da lei do universo, é da lei cósmica de Deus. Não precisa que nós lembremos disso no dia seguinte ou nos dias posteriores. O importante é que citamos, queremos desconectar. E ainda, pensemos em todos os nossos pensamentos, atos, se eles estivessem ao nosso lado, o que eles fariam? Uma visão mais ampla do que se é isso e o mundo espiritual, os irmãos espirituais deixarem ver o livro, possuem uma visão ampla, macro, do que não deve ser feito, do que precisa ser potencializado, que nós estamos já buscando os primeiros degraus para que, assim, os alcemos voos mais altos, grupos mais que precisam e podem por nós serem alcançados. Quais está sendo essa conexão com esses queridos irmãos e irmãs? E não apenas esses que desencarnaram nessas últimas encarnações a qual nós estamos, e tantos outros, quantas famílias nós já tivemos? Pais, mães, avós, filhos, irmãos, quantos que desejam nosso bem, quantos que já retornaram, voltaram para o mundo espiritual, continuam evoluindo e torcem para que nós despertemos, acordemos e sejamos realmente, na prática, cristãos e propagadores
luz da doutrina dos Espíritos. Nosso guia, como eu disse anteriormente, então atenção. E o nosso bem falar, porque bem falar não transforma. A guia é uma ferramenta sim. O convite para a expansão de consciência do intelecto, mas é o bem agir, são as nossas boas ações que fará com que as pessoas que estão em desequilíbrio possam reequilibrar-se ou buscar os seus equilíbrios iniciais. Será que essa condição é apenas pelo nosso pensamento, quando estamos acordados com os olhos abertos ou dobrados pelo espiritual? Uma pergunta que nós podemos nos fazer. Se a gente já está dando voltas nos pontos importantíssimos para que o mundo espiritual for nosso parente, se na sua caminhada evolutiva, porque dizem os Espíritos, basta que leiamos, estudemos as obras de André Luiz, do Chico Xavier, o novo espiritual André Luiz. Se nós ficamos muito chorosos, querendo que Deus traga uma solução para o nosso caso, e principalmente achar que existe uma injustiça, nós não deixamos em dar sequência à caminhada evolutiva dele tão pouco, nós pedimos, estaremos dando sequência na nossa. Como eu disse, não faça essa associação. Como morrer? Estou de condição dos pais, as vocês fazer para que a possessão a qualquer custo seja cuidado. E, como os slides anteriores, amor eterno esteja preponderante aonde quer que eles estejam e nós estejamos. É isso que fará com que ambas as partes estejam na ascensão que nosso espírito precisa ter, moral e espiritualmente, como disse, as duas asas anteriores. Porque nós dia terá um livro que disse: ora estamos voltando para o espiritual, ora estamos voltando para a reencarnação, orar e vigiar. Oração. Não precisa ser aquela decorada, mas a conversa com Deus. Os esforços que precisamos empreender, porque Deus confia em nós, os nossos mentores individuais também. Então, porque nós não haveríamos de confiar em nossas novas aptidões que precisam ser adquiridas, sim, elas podem, a cada dia que passa, serem conquistadas e aprimoradas. A reforma íntima é o ponto de tudo que nós estamos falando naquele momento. Oração feita com o coração, essa conversa real com o nosso Pai. Já em obras próximas, uma obra que foi publicada após o desencarne de Allan Kardec, que foi educador, desencarnou em 1869, mas essa obra veio só no mundo material em 1890, por meio dos demais médios que ali continuaram as obras, e os escritos de Allan Kardec que não foram publicados, mas já estavam prontos. Ali foram publicados a partir desse ano de 1890. Então, Allan Kardec, mesmo após de, entre aspas, morto no corpo físico, mas mais vivo do que nunca no mundo espiritual, vem nos dizer que o amor já é a beleza de todas as coisas. Sendo próprio a perfeição. Amor é a perfeição. O Espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. E nós temos Dom Tranquilo ver nessa obra, junto com o Espírito, trazer essas outras mais informações de outros livros espirituais que Kardec já tinha escrito, mas não ainda publicado até a data de sua desencarnação. Temos um novo amigo, querido irmão que trabalha no mundo espiritual com milhares de médicos, auxiliando-nos em nossas basetas, principalmente nas casas religiosas, não apenas espíritas, nas casas religiosas, porque no mundo espiritual e estrutura física existe nas duas dimensões, correto? Então todos merecem ser felizes, todos merecem ser amparados, ainda que não estejam minimamente despertos como nós estamos buscando estar a cada dia que passa. Pois, querido irmão, Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900 voltou para o mundo espiritual, vem nos dizer que o amor vencerá sempre, e por isso a dor será motivada a desaparecer do nosso ainda atribulado caminho de final de provas e expiações, de transição planetária, que é o que nós entendemos ao estudarmos as obras complementares de Chico Xavier, de Valdo Pereira, de Haroldo Dutra, os mais que contribuem na continuação da codificação kardeciana. Vamos continuar nos auxiliando ainda mais nesses atendimentos espirituais
nessas realizações que nosso corpo físico e o nosso corpo sem material, a qual nós chamamos de espírito inimigo, espírito imortal, ao nosso corpo físico, também seja beneficiado cada vez que, por exemplo, aqui estamos em noção da esperança, buscando essas realizações, esses equilíbrios que tanto é necessário a cada um de nós. Já que o mentor de Chico Xavier, o mentor Emmanuel, que como o próprio Chico voltou para o nosso mundo material, a terceira dimensão, desde o ano 2000, já Chico voltou no ano de 2002, com seus 92 anos de vida física para o mundo espiritual. Emmanuel, algumas mãos de Chico Xavier, vai nos dizer que o amor ele não prende, ele liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar o que algo em troca, mas pelo prazer, o prazer de bem agir. De dizer que eu quero, nós queremos viver um mundo de meditação, sem violência, sem corrupção, porque eu estou apenas não nutrindo isso em meu íntimo, mas colocando em prática, em benefício dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam, envolvendo eles estejam, estagiando desde o mineral até nós que estamos no reino nominal. Criar de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista carinho verdadeiro de quem? Das pessoas. Tem que agir. Nunca me falar que bem agir. E que não esperemos esse retorno, mas que ficamos felizes sim quando voltarmos para o mundo espiritual e naquele canal que dizem os espíritos que nós assistimos, tudo que se passou na encarnação que a gente acaba de deixar, verifiquemos esses benefícios que, pelo bem agir, pela vontade de ser útil, ainda Deus. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, se alguém renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a sua vida, nada de perder. E falar nisso, a porta estreita, o que é difícil de conquistarmos. Ele o homem deve abandonar o homem, é para a construção desse homem novo. E aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. Quem quiser servir, pega a sua cruz e siga. As nossas cruzes são as nossas programações encarnatórias, as nossas cruzes são aquele esse aspecto visto anteriormente, de onde eu vim, quais são as atividades que se desenvolver nessa minha programação encarnatória atual e aonde eu quero chegar com os meus esforços, porque absolutamente nada há de cair do céu em benefício de um ou mais pessoas, se não for por meritocracia construída em estado de reencarnação ou no mundo espiritual. Convidamos também o nobre querido Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, que desde o século XI vem nos convidando um cristão autêntico, genuíno, pela sua vida e obra, a fazer o seguinte requerimento, que é morrer e se vive para a vida eterna. Mundo físico, em qualquer canto do universo, é uma faculdade de espírito. Mas um dia mais não precisaremos de mundos físicos. Podemos ficar em mundos transitórios e transitaremos para onde nós quisermos. Como assim o físico? Isso é aquele quinto nível cognitivo, que são os mundos celestes divididos na escala evolutiva de um espírito rumo à eternidade. Mas um querido irmão que fez por onde continuamos auxiliando pelas obras que nós acompanhamos aí na literatura de única espírita, continua em plena atividade, em ação para que o mundo de regeneração, enfim, concretize-se em nosso órgão e assim sejamos, a cada dia que passa, mais felizes. Amar é ser feliz, então assim ame sempre, indistintamente, a quem quer que seja. O prazer de amar é o prazer de bem querer, de bem agir, de ter a certeza de que os meus esforços jamais haverão de ser em vão, desde que eu não busquei o retorno a priori, mas que eu possa utilizá-los para a minha eternidade, para a nossa eternidade natural. É dele que se recebe. O cantinho obrigatório disso aqui, que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida. Então confiemos nele e sejamos essas ferramentas, os agentes transformadores desse mundo de regeneração. E esse término, mais alguns irmãos que fizeram parte dessa renovação, desse convite, desse consolador prometido, dessa terceira renovação, na prática, sem dúvida, que continuam, disseram que estariam conosco até o final dos tempos e ainda estão.
Da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, Emmanuel, que foi leitor de Chico Xavier, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, professor Miguel Kardec, no centro. Aquela imagem que tanto nós conhecemos de Chico Xavier, psicografando as cargas. Como aqui nós estamos tendo esse trabalho maravilhoso, que eu amo estar em exposições entrelaçadas com músicas de corais que elevam esses queridos irmãos espirituais que pela faculdade mediúnica da psicografia vem nos dar esse lenitivo e vem nos trazer o convite de que todos nós que não recebamos hoje teremos a certeza que um dia receberemos. E perseveremos, da mesma forma que estamos perseverando para sermos pessoas melhores. Vem para a reforma íntima, orar e vigiar e a própria estrela, o abandono do homem velho e a construção do homem velho. Que assim seja, graças a Deus, e vamos continuar agora na sequência com os queridos irmãos e irmãs, trabalhadores voluntários, na parte musical. Desejamos sempre que o melhor possa acontecer em nossas vidas e que essas músicas continuem a